Nosso podcast de hoje vamos falar sobre a 12ª Semana Nacional da Educação Financeira. Importante tema para combater principalmente golpes financeiros, e hoje nós vamos conversar com a Jordana Caixeta, ela que é vice-presidente da CDL de Vazante. Também vamos falar com a Isabelle Caldas, ela que é gerente de pessoas jurídicas do Sicredi Rota das Terras, agência Vazante, e com o tenente Edil Passos, da Polícia Militar de Vazante. Pessoal, um tema muito importante, educação financeira, principalmente nessa 12ª semana, a ENEF, que trata principalmente a educação financeira. Eu queria começar falando com você, Isabelle, dessa importância da Sicredi trazer esse tema para apresentar para os seus associados. Isso, Fabrício. Isso é um tema muito importante não somente para os nossos associados, mas também para toda a população em geral. É um tema que, infelizmente, está muito em alta, porque muitas pessoas, tem muitos golpistas que estão se especializando cada dia mais. E a gente tem até um dado muito alarmante, que são 2.800 golpes por minuto que ocorrem no Brasil, com prejuízo financeiro de mais de R$1 bilhão por ano. Então é muito preocupante e o Sicredi quer hoje trazer essa pauta para alertar a população, porque a informação é a forma da nossa prevenção. Muito bem. Antes de falar com o tenente, eu pergunto para a Jordana. Jordana, e principal ponto que o Sicredi Rota das Terras quer trazer agora para os associados, também não associados, como a Isabela disse, na comunidade em geral, é sobre essa preocupação com o empresário, que esses também, principalmente às vezes, por tratar de muita movimentação financeira, são os principais alvos desses golpistas. Como que a CDL tem visto essas ações e tem também atuado para tentar inibir? Então, Fabrício, primeiramente gostaria de agradecer o convite aí do Sicredi, em nome do nosso presidente Orly. E com certeza, como a Isabelle disse, é um tema muito preocupante, porque hoje a gente vê o tanto que atinge as pessoas de forma geral, pessoas jurídicas, pessoas físicas. E a Sicredi, quando nos procurou, viu essa preocupação em como que nós poderíamos ter essa parceria com o comércio local, com o comerciante. E a CDL entra onde? Em dar o apoio, em orientar. Então, assim, a CDL sempre está à disposição disso. Com essa nova iniciativa que a Sicredi propôs, com essa preocupação que já tem tempos que isso acontece, mas parece que isso cada dia mais vai se intensificando. Então, o nosso papel está aí para apoiar sempre o nosso associado. E claro que agora vamos ainda mais intensificar esse trabalho de informatizar a sociedade, de comunicar os comerciantes, de alertar eles, porque tem muitas iniciativas que podem ser tomadas para serem evitadas. Exatamente. Importante ressaltar, tenente, que não é somente o Sicredi que tem tentativas de golpe, hoje é o sistema financeiro que oferece, que às vezes tem essa possibilidade, que os bandidos estão utilizando o próprio sistema financeiro para poder tentar fazer os golpes, mas também existem outras formas de golpes via redes sociais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como a polícia tem recebido essas ocorrências e atuado também para tentar. Bom dia, Fabrício. Primeiro, parabenizar. É importante espaço aqui para a gente debater esse tema, está presente aqui CDL, também uma instituição como o Sicredi, que é referência aqui na nossa região. E a polícia ela tem se preocupado bastante com os estelionatos, tanto é que é a quinta natureza mais registrada que a gente tem na Polícia Militar, são os estelionatos, atrás apenas de acidente de trânsito, de furto, de multas, e a outra não me recordo agora, mas a gente teve mais de 65 mil registros de estelionato já esse ano, e uma queda com relação ao ano passado, pelo menos em números. Em números a gente tem uma redução aí de 16%, e eu acredito que muito em razão do trabalho que a Polícia Militar tem feito em nível estratégico. A gente lançou uma campanha, inclusive contratando um humorista já conhecido das redes sociais, para que a gente fizesse uma campanha que o foco principal era: se deu dúvida, é golpe. Então, exatamente naquele sentido de fazer com que a pessoa se certificasse, ela realmente conferisse se aquilo se trata de um negócio que está sendo realizado, porque a gente sempre tinha em mente que geralmente o estelionato ele utilizava como vítima alguém que queria também oferir alguma vantagem financeira. Era muito tradicional aquela venda de bilhete premiado. A pessoa
vendia um bilhete premiado, sendo que ela havia registrado depois já do sorteio da Mega Sena, da Quina, enfim. E a pessoa ela comprava por um valor bem abaixo do que estava ali no prêmio, então era bem evidente que a pessoa ela queria então ter um benefício e a partir disso ela era vítima de estelionato. Hoje já não, Fabrício. O que a gente percebe é que os estelionatários eles estão atuando com muito mais técnica, muito em razão da forma com que a gente convive em sociedade hoje, muito em razão dos meios digitais que estão presentes. A gente tem o mundo na palma da mão e essas informações elas circulam muito rápido. Então eles se profissionalizaram, então agora as pessoas recebem boletos muito semelhantes ao que são tratados no dia a dia, especialmente as pessoas jurídicas, que é o tema da nossa conversa hoje. Imagina que uma empresa qualquer ela tem aí uma dezena de boletos para pagar todos os dias. Aí se inclui ali entre aqueles boletos algum que foi fraudado e muito facilmente vai passar. Então a importância da gente ter essa conversa e conseguir conscientizar todas as pessoas para que a gente consiga fazer a prevenção. É importante esse trabalho da polícia, né? Principalmente essa campanha foi feita com o seu tchão, né? Trazer exatamente esse ponto. Deu dúvida, né? Pode ser golpe, né? Acho que é importante você sempre analisar essa questão. E o Sicredi, Isabela, ele tem, né, trabalhado muito essa questão nas redes sociais, de conscientização dos seus associados. A gente vê também outras instituições financeiras trabalhando. Volto a dizer, é uma situação que preocupa não somente o Sicredi, mas o mercado financeiro como um todo, porque é uma situação que envolve todos os bancos. Mas como que o Sicredi tem percebido, Isabela, essa questão para as empresas principalmente? Como o tenente disse, existem boletos que são ali talvez facilmente falsificados e que às vezes a pessoa, por um detalhe, ela pode perceber que aquele boleto é falsificado. Como que vocês orientam nessa questão? Sim, Fabrício, como disse o tenente, né? Na dúvida, né, vamos perguntar, contatar o gerente, contatar a agência. Hoje os boletos, posso dizer até que é uma minoria do que a gente recebe de reclamações, né, de fraudes. Até porque o boleto hoje é possível a gente minimizar os golpes e fraudes dele porque a gente consegue aderir ao DDA. Não sei se todos conhecem, o DDA é um mecanismo que está em todas as instituições financeiras, basta cadastrar, aderir, é gratuito. Chama-se débito direto autorizado, onde todos os boletos emitidos no CNPJ ou no CPF do associado, do cliente, né, vai ser registrado na sua instituição financeira ou em qualquer instituição financeira. Então, por lá vai ser um boleto, na maioria das vezes, afirmo, né, verídico, porque ele não vai conseguir editar os dados do boleto, não vai existir um papel para que a pessoa edite dados do boleto. Então, já vai estar conferido junto à CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos. Então, minimiza muito as fraudes e golpes de boletos nesse sentido. Então, aproveito para orientar que todos associados, empresas que têm acesso ao Internet Bank, que é um aplicativo mobile do celular, olhem primeiramente pelo DDA. O DDA é uma ferramenta muito importante para diminuir golpes e fraudes de boletos. E mais uma vez, não tenho acesso, quem faz o pagamento é um terceiro, né, que às vezes é um funcionário, o associado não quer passar talvez o acesso do Internet Banking para o funcionário, faz o pagamento via caixa ou em lotéricas, né, ou de alguma outra forma, é importante verificar todas as informações do boleto. Tanto o nome de quem emitiu o boleto, o CNPJ ou CPF de quem emitiu, o endereço para realmente ter certeza se foi aquela empresa que você comprou, né, do fornecedor, também os seus dados se estão corretos, inclusive quando a gente faz a leitura do código de barras do boleto, a gente precisa conferir novamente, porque o que acontece, né, até o sargento pode me ajudar nisso, eles alteram os dados do boleto no papel, porque o registro da CIP está diferente. Então, às vezes você lê, está com os seus dados pessoais, quando a gente faz a leitura do código de barras, como é obrigatório o registro de todos os boletos na CIP, os dados estão divergentes e vai acabar caindo na conta do golpista. Então é muito importante que todos verifiquem todos os dados minuciosamente de cada boleto. A instituição financeira, os 3 primeiros números do boleto, importante atentar, são sempre o código do banco. Então, por exemplo, os boletos emitidos pelo Sicredi, os 3 primeiros números do boleto vai estar 748,
que são os 3 primeiros números do Sicredi, que é o número do banco, né? Banco Sicredi. Caso esteja outro número, é um grande indício de boleto falso, que é muito importante os associados alertarem com relação a isso. E por falar em associados, né, Jordana, a CDL tem também seus números de associados, vem a questão de boletos também, impostos que a gente acaba pagando todo mês, Receita Federal, eu mesmo recebo todo mês lá, uns 4 boletos da Receita Federal, para não dizer que todos são falsificados, que eu recebo diretamente do contador. E é importante, acredito, esse trabalho da CDL com as empresas, com os escritórios de contabilidade, com os parceiros da Polícia Militar, para orientar, né, os associados e também os demais que não são associados à CDL quanto à prevenção de golpes, né, Jordana? Com certeza, porque nós vivemos, né, como você disse, isso no nosso dia a dia, né, igual a Isabelle disse, o que a gente recebe, né, de e-mails, de boletos falsificados, eu sempre peço muita atenção lá à nossa equipe lá de financeiro para se atentar a isso, porque nós utilizamos, como a Isabelle disse, a questão do DDA, eu acredito assim que é uma ferramenta importantíssima, né, que as pessoas precisam ter esse conhecimento. E então, assim, em parceria, né, com as entidades financeiras, né, não só com o Sicredi, a CDL vai procurar, né, os nossos associados para orientar, para poder ajudar, porque é muito importante a gente se resguardar disso daí. Então, assim, hoje em dia a fraude está ali na nossa porta, né? Todo dia que você abre o seu e-mail igual você disse, de impostos, recebendo, se você não se atentar, você paga facilmente. Eles mandam ali, assim, idêntico, né? Então, mas tem alguma coisinha ali que está errado. Mas às vezes numa falta de atenção, numa correria, a pessoa vai ali e paga. Então tem que certificar, né, com o fornecedor que vendeu, tem que estar atento, porque tem muita gente que às vezes ainda cai e não é por falha, é porque está muito parecido, né? Está corrido o dia a dia, né? Com a correria ali, ninguém às vezes se atenta, né? Então é muito importante essa conscientização, porque a gente sabe que acontece demais, né? Exatamente. Isabelle, antes de eu voltar com o tenente, eu queria que você falasse um pouquinho também da importância de quem, né, for vítima de golpe, de estelionato, fazer o registro de ocorrência, porque isso tem uma ação importantíssima para a instituição financeira. Isso, Fabrício. Sempre que o associado ocorrer algum golpe ou fraude sobre a conta dele, sobre alguma forma de pagamento que ele acabou realizando, ele vai precisar registrar junto à polícia um boletim de ocorrência. Primeiramente, para que isso fique, né, registrado num órgão que é responsável por isso, né, por investigar, inclusive, né, tenente, esses golpes e fraudes, e porque é também uma exigência do Banco Central para que nós possamos tomar as tratativas corretas, né? Infelizmente, até isso os golpistas querem tentar burlar. Então, nós precisamos, é muito importante que o associado, após sofrer um golpe, ele procure imediatamente a polícia, registre o boletim de ocorrência, procure a instituição financeira para apresentar o boletim de ocorrência, porque lá vão estar as informações verídicas, né, para que a gente possa enviar para o Banco Central. Tenente, Isabelle disse no início que hoje aproximadamente 2.800 tentativas de golpe por minuto no Brasil. Muitas dessas acredito que infelizmente são concretizadas, porém muitas também não são registradas, né? Queria que o senhor explicasse para a população o quão importante é esse registro e o que a polícia pode fazer após esse registro também desses golpes. Fabrício, então quando eu disse que nós tivemos uma redução aí de 16% e até o momento nós temos 165 mil registros de estelionatos no estado de Minas Gerais, provavelmente esse número é muito aquém do que realmente acontece, justamente por conta da cifra negra que a gente chama, que as pessoas, por diversas razões, elas deixam de efetuar o registro, seja pela dificuldade de ir até um quartel de polícia, até a delegacia da Polícia Civil, uma viatura comparecer ao local, principalmente porque, como não é possível ali a prisão em flagrante na maioria das vezes do autor, então a gente orienta que as pessoas façam um registro posterior. E é importante citar também que é possível que seja feito esse registro pela delegacia virtual. Então a pessoa coloca lá simplesmente Delegacia Virtual Minas Gerais no Google, já vai ser direcionado para um link
onde é possível a pessoa fazer o registro ali, de modo que não só para efeito de conseguir junto ao banco a restituição do valor, né, mas principalmente também para que a gente tenha uma informação fidedigna, que a gente tenha informação real de quantas pessoas estão sendo vítimas, para que a gente possa, a partir de então, adotar estratégias de combate, a gente verificar quais são as principais vítimas, qual é o método que está sendo utilizado, para a gente mudar a nossa estratégia de prevenção, mas também e é muito importante que a gente possa fazer a investigação. Então, a partir do momento que se faz ali o registro, a Polícia Civil, que é a instituição apropriada para fazer as investigações, ela vai ter uma cadeia ali de estratégia para conseguir identificar quem é o autor, de repente desmantelar quadrilhas. A gente sempre vê um trabalho da Polícia Civil junto com a Polícia Militar, às vezes com o GAECO, o Ministério Público, conseguindo desmantelar quadrilhas aí de estelionatários, que apreender bens que foram frutos da intenção criminosa. E então é muito importante que se faça o registro, tanto para que a gente tenha um adequado número de real do que está acontecendo, quanto também para proporcionar a prevenção e a repressão desses crimes. Acredito também que em muitos casos na internet, a própria vergonha de quem sofreu o golpe inibe a pessoa de fazer o registro. Sim, a gente inclusive vê nos relatos das pessoas que ela deixa para fazer o registro depois, que ela vai refletir, porque realmente ela tem a necessidade ali para tentar uma recuperação patrimonial, mas um dos principais motivos do não registro é a vergonha. Mas, o Fabrício, no mundo de hoje, todos nós estamos sujeitos a serem vítimas de estelionatos, tendo em vista aí a forma com que é praticado hoje a utilização do Pix, a utilização de redes sociais. Então, realmente é um motivo que não deve ser considerado, porque realmente as pessoas estão sujeitas a isso, quem convive em sociedade está sujeito a isso, e a gente deve sim fazer o registro, pode comparecer ao quartel da Polícia Militar, nas cidades grandes onde tem base da Polícia Militar, comparecer ao local para fazer o registro, ou então comparecer à delegacia, fazer via delegacia virtual, e deixar de lado a vergonha, porque realmente a gente precisa dessa informação para conseguir prevenir e também reprimir os estelionatários. Antes da gente encerrar, Jordana, o que a CDL traz de principais orientações para os associados, para os empresários nessa questão de prevenção, né, desses golpes? Como que vocês podem orientá-los? Então, eu acho que, assim, basicamente, o mais importante é a pessoa buscar se informar primeiro, né? Buscar a instituição financeira, se for fazer o pagamento de um banco, de um boleto, né? Ligar, né, para procurar seu gerente, olhar, procurar se informar, porque para saber se aquilo ali realmente é verídico, procurar, né, como eu já havia dito, o fornecedor para saber se aquilo ali realmente faz sentido. Então, assim, são iniciativas básicas que, como nós já havíamos falado, na correria ali a gente acaba passando despercebido, né? Eu acho que às vezes é mais nesse sentido de buscar mesmo informação. Às vezes a gente fica, até como o tenente disse, fica com vergonha às vezes de fazer o próprio boletim de ocorrência. A gente tem vergonha porque a gente acha que aquilo ali é óbvio e fala, eu não vou ligar lá não, porque é lógico que isso aqui é isso aqui mesmo. Não necessariamente. Então, hoje, com a tecnologia em nossas mãos, apesar dela ser muito favorável em vários pontos, ela também traz esse ponto fraco, né, de permitir a invasão de golpistas cada vez mais, né? Então, o Pix facilitou demais? Facilitou. Mas o Pix mesmo é uma situação assim, eu mesmo, faz um Pix para fulano, eu sempre confiro, é isso mesmo? Porque nós estamos pagando outra pessoa, não é isso? E assim, às vezes digita um número errado e vai cair para a conta de outra pessoa. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a isso, procurar saber, né? Eu acho que é mais uns ajudando um ao outro mesmo, né? Então, procurar se informar mais, olhar, correr atrás mesmo dessa informação, né? E nós, com certeza, estaremos à disposição, CDL se disponibiliza aí para estar sempre, né, ao lado do nosso associado, para mostrar para eles, né, isso daí, com todas as instituições financeiras, né? Porque realmente é muito preocupante, né?
Muito bem. Isa, e a questão do Sicredi, né? Porque, como eu disse já diversas vezes, é uma situação que preocupa o mercado financeiro como um todo, né? Mas como o Sicredi você pode orientar os associados? Então, Fabrício, hoje, dentre os maiores reclamações, né, as maiores notificações que nós recebemos aqui de golpes e fraudes, a maioria, como disse a Jordana, é o Pix, né? Infelizmente, o golpista, o estelionatário, ele já se muniu ali de todas as informações possíveis que ele pode encontrar do associado e imediatamente infelizmente, quando o associado cai naquele golpe do Pix, esse valor já não vai estar mais na conta do golpista, né? A gente tem os recursos, por exemplo, de abrir o MED, né, que hoje é o dispositivo do Banco Central para poder tentar bloquear os Pix, mas infelizmente a maioria a gente não consegue bloquear os valores, em razão do golpista já estar preparado para isso, né? Ele já distribui o valor em outras contas, né? Rapidamente eles já fazem essas transferências. Então, a maior orientação nesse momento é: qualquer dúvida, procure o seu gerente. Nós vamos orientar também, principalmente, Fabrício, com relação a ligações de centrais falsas do Sicredi. O Sicredi nunca liga pedindo informações pessoais dos nossos associados. Nós jamais vamos ligar pedindo senhas, chaves, tokens, reinstalação de aplicativo, para pedir para cancelar um Pix. Nós recebemos muitas reclamações de associados que recebem ligações de falsas centrais do Sicredi solicitando um Pix de cancelamento, solicitando para que acesse o aplicativo, faça alterações de senha. Então, infelizmente, os golpistas, os estelionatários estão muito especializados, estão profissionais, acaba entrando na mente do associado, né? Utilizando aí da confiança que ele tem no nome do Sicredi, às vezes se passando pelo gerente da conta e acaba o associado caindo nesse golpe. Então, alertando que a gente não faz nenhum tipo de ligação nesse sentido. E também os golpes de falso SMS com troca de pontos. Acredito que hoje seja a maior incidência de reclamações que nós temos sobre isso. São recebimentos de SMS com quantidades exorbitantes de pontos que você precisa trocar hoje. Então, sempre o golpista utiliza da urgência. Ele quer que você faça a transação naquela hora. Então, ele sempre vai colocar que é para hoje, ou te manda que precisa fazer o cancelamento do Pix agora. Então, ele sempre vai tentar com que você, utilizando armadilhas mentais, né, para que a gente caia no golpe, né? Então, nunca clique em links nesse sentido, né? Sempre procure a sua agência, desconfie. O Sicredi envia e-mails para os nossos associados, enviamos com informações do nosso e-mail oficial do Sicredi, do nosso WhatsApp oficial do Sicredi. É muito importante alertar. Tá com dúvida? Venha até a agência, vá até a agência mais próxima da sua residência. Nós temos a agência em toda a região aqui de Vazante, Guarda-Mola, Gamar, Patos de Minas. Procure a sua agência mais próxima, tire as suas dúvidas, né, com o seu gerente antes de fazer qualquer transação, antes de clicar em qualquer link que você tenha dúvida se realmente é um link que seja verdadeiro, né, que foi o Sicredi que enviou. Então, eu sempre falo com os nossos associados, quem vai te ligar sempre aqui somos um de nós, então nós somos conhecidos aqui na cidade, então é um de nós que é o gerente da sua carteira e a gente nunca vai pedir nenhum tipo de informação sensível. Sobre as empresas, feliz ou infelizmente, nós tem mais informações na internet sobre as empresas, né? Hoje a gente coloca o CNPJ da empresa, vem da Receita Federal algumas informações, né? Então, que vocês tenham mais cuidados, as empresas tenham mais cuidado, porque, infelizmente, os dados hoje transitam, né? A gente tem a lei de proteção dos dados, na LGPD, que protege os dados do Sicredi, os dados financeiros, onde qualquer lugar que você coloque, mas, infelizmente, como o tenente disse, né? Hoje é muito sensível, hoje corre muito rápido a informação, né? Às vezes foi um comprovante que você enviou para uma pessoa desconhecida, um comprovante de um Pix que foi enviado para uma pessoa desconhecida e ali ela obteve uma gama de informações. O banco a qual você movimenta, o seu CNPJ, às vezes o número da sua agência e o golpista, o estelionatário vai se utilizar desse tipo de informação e ele vai tentar buscar aquela informação que ele não tem.
Então, sempre ficar muito alerta com relação a isso. Muito bem. Acho que é a questão da pressa, né? Não tenha pressa, né, tenente? Tem uma questão de dúvida, não tenha pressa. Converse primeiro, oriente. O que a Polícia Militar pode fazer de orientação final também? É exatamente o que a Isabelle disse, da importância de se certificar sempre, de o correntista, o cliente da instituição financeira estar sempre atento em diálogo, em permanente diálogo, em conversa com a gerência, de repente receber um boleto ali que gerou alguma dúvida, faça contato imediato, venha até a agência, mas principalmente a gente precisa propagar essa campanha da Polícia Militar de nível estratégico, que se deu dúvida pode ser golpe, então realmente se certifique e tenha muito cuidado com a utilização de celular, de Pix, no pagamento de boletos. Importante esse podcast aqui, esse DDA eu não conhecia, mas eu percebi que eu tenho uma ferramenta no meu celular aqui que ele me informa, tem um boleto vencendo hoje. Então, as pessoas utilizar a tecnologia em seu favor, né? Então, a gente tem essas ferramentas hoje, então, utilizar de repente aí um aplicativo do banco que permita a gente ter esse controle para evitar que o estelionatário, o golpista, que é muito ardio, que é muito inteligente, que trabalha com ferramentas com alta tecnologia, ele está sempre um passo na nossa frente. Essa é a verdade, que nós, cidadãos comuns, não temos acesso a todas as informações e ele está ali especialmente para conseguir praticar golpe. Então a gente precisa de ter esse relacionamento próximo com a instituição financeira que nós somos correntistas e sempre que tiver dúvida, procurar para evitar que seja vítima de golpes. Muito bem. Conversamos hoje sobre orientações de como você prevenir essas tentativas de golpes, principalmente para você que é pessoa jurídica. Falamos com o Tenente Edil, da Polícia Militar de Minas Gerais, que comanda o quartel aqui em Vazante. Falamos também com a Isabelle, que é gerente de pessoa jurídica da agência do Sicredi de Vazante, e com a Jordana, que é vice-presidente da CDL de Vazante. Lembrando que nas redes sociais do Sicredi você tem mais informações, também no site oficial do Sicredi, e em caso de dúvida você vai acionar o WhatsApp do Sicredi, que está aqui na tela, também que é o WhatsApp oficial. Valeu e até mais.